Oi, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Quem vos fala é o professor Rossini e hoje vamos dar uma pequena recapitulada, um pequeno resumo, máximo 15 minutos, sobre um assunto bastante interessante que sempre cai no Enem, que é o assunto de termoquímica. Caramba, termoquímica. O que é a termoquímica? É a famosa química dos efeitos energéticos. A termoquímica ela é interessante a gente estudar porque existem inúmeros exemplos no nosso dia a dia. Exemplo, a queima do gás butano, o gás de cozinha para a gente fazer nossos alimentos, a queima do- da gasolina, do álcool como combustível, e também, principalmente, dos alimentos no nosso organismo, produzindo assim energia, né? Que isso está muito atentado à adenosina trifosfato, que os biólogos tanto estudam, né? E os bioquímicos também. Mas olha só, a termoquímica ela está atentada sempre aos efeitos energéticos das reações químicas, entendeu? As reações químicas que ocorrem no nosso dia a dia, quer seja o exemplo, beleza? Então, os princípios fundamentais desse assunto é o calor e o trabalho, tá entendendo? Então, nesse estudo, ele atenta à reação química e nas mudanças do estado químico, físico de uma substância, a qual, nessas variações, dessas reações químicas, ocorrem transformações físicas ou químicas também, que envolve vários tipos de energias, né? Inclusive a energia térmica, que é o princípio do nosso estudo. Então, é preciso a gente atentar também a uns conceitos importantes para a gente começar e relembrar para o nosso estudo. O que é um sistema? Podem pausar o vídeo aí, tirar um print, pode ficar à vontade. O que é energia? Energia química. O que é calor? Isso aí é bastante interessante. E também trabalho. Porém, a gente pode medir essa energia interna, a gente pode interligar essa energia como dois tipos de energia. A energia interna, né, da termoquímica, e a entalpia. O que diferencia essas duas? Que a energia interna é uma energia acumulada de uma substância sobre um volume constante. E a entalpia, que é o fator principal do nosso estudo, é uma energia acumulada por uma substância, olha só que meio clichê, sobre uma pressão constante. Ou seja, resumidamente, podemos dizer que é um conteúdo de calor de uma substância, a entalpia. Beleza? Porém, para a gente medir, vamos dizer assim, medir esse calor, a gente pode citar a calorimetria, que é o processo de medida de calores de uma reação, tá entendendo? Uma reação química, por meio de um aparelho que mede esse calor da entalpia, né? Esse calor de uma reação, que é o calorímetro. E com isso, a gente pode computar em duas grandezas, quer seja ela em caloria ou joule. Caloria, normalmente a gente pode denominar que é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura, 1 grau Celsius, por exemplo, de 1 grama de água. E o joule é a quantidade de energia necessária para deslocar uma massa, né, inicialmente em repouso, para fazer, por exemplo, um percurso. Tá entendendo? E existem equivalências entre essas duas, a qual uma caloria equivale a 4,18 joules. E assim a gente pode interligar também a grandezas, como quilocaloria ou quilojoule, ao quanto equivale a caloria e a joule também. Isso aí é simples, beleza? Então, outros exemplos que têm os efeitos energéticos, né, nas reações químicas por exemplo, na reação de fotossíntese, que ocorre lá naquela árvore que você vê todo dia na frente da sua casa, ou você passa em frente na rua de uma árvore e você não percebe o que acontece isso. O processo de fotossíntese, ele absorve calor, olha só, para produzir a glicose,
né? Aquela famosa elaboração da seiva, da glicose, né? A seiva elaborada e tudo mais, que alguns biólogos tanto diz, né? E também na combustão do etanol, que ocorre a liberação de calor. Tá entendendo? Existe a queima do etanol, liberando calor. Esses são exemplos muito simples do nosso dia a dia. Então, quando ocorrem, por exemplo, dessas reações, quando ocorre a liberação de calor, como por exemplo no etanol, denomina-se essa reação exotérmica. E, por exemplo, na reação da fotossíntese, né? É uma reação que absorve calor. Então, denomina-se uma reação endotérmica. Absorve calor, endotérmica, libera calor, exotérmica. Então, a gente tem que se atentar bastante para a gente começar a fazer uma equação termoquímica, para a gente calcular a entalpia. Tá entendendo? Primeiro, o estado físico de uma substância, balanceamento da equação, caramba, vocês precisam visualizar isso, tá entendendo? Recapitular, rever. Balanceamento de equação química, a variação de calor, ou seja, a entalpia, variedade alotrópica. O que é isso, Alcino? Variedade alotrópica é quando um elemento ele pode formar mais de uma substância, tá entendendo? Como, por exemplo, carbono, grafite, diamante, tá entendendo aí? E também as condições que ocorrem, nas quais ocorre a reação. Ou seja, tanto de temperatura como também de pressão. Exemplos esses na obtenção do C2H6 e também do ferro, por exemplo. Mas existe um exemplo um macete bem fácil para vocês atentarem. Observe os sinais quando eles dão a entalpia. Veja o sinal lá em cima. É uma reação exotérmica, porque é negativa. Ele está perdendo calor. Tá entendendo aí direitinho? E quando ele absorve calor, essa reação ele é endotérmica. Então, olha só, positiva. Beleza? Sempre atente aos sinais. Positivo, endotérmico. Negativo, exotérmico. Perda e ganho, o ganho de calor. Então, com isso, a gente parte para o cálculo da variação de entalpia, que para isso a gente tem sempre que atentar que a variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, quer seja na reação exotérmica como endotérmica, antes da seta, reagentes, depois da seta, produtos. Beleza? Então, sempre atente a isso. Entalpia do produto, entalpia do reagente. Entendendo? É preciso saber para a gente fazer a variação de entalpia. Tranquilo? Vamos lá. Então, olha só. Sempre quando a entalpia do reagente for maior do que a entalpia dos produtos, uma reação exotérmica. Veja sempre o sentido da seta aqui, ó. É exotérmica, beleza? Quando a entalpia do produto é maior do que a do reagente, então essa reação ela é endotérmica. Simples assim. Então, vamos lá. Quando a variação dos reagentes é menor do que a dos produtos, o ΔH é superior a zero, maior do que zero. E quando a entalpia dos reagentes for maior do que a do produto, o ΔH ele é menor do que zero. Então, assim, mas por que você está dizendo isso? Cara, é para facilitar a sua vida. Sempre quando a entalpia do reagente for menor do que a do produto, é uma reação endotérmica. Ou seja, absorve calor, cara. Tá entendendo? Então, seu ΔH ele é maior do que o zero. E quando a entalpia do reagente for maior do que a do produto, o ΔH ele é menor do que zero. Ou seja, está perdendo energia. Então, ele está liberando calor. Então, é uma reação exotérmica. Isso é facilitado e simplificado aqui, ó, no gráfico. Olha, exotérmico. Veja o sentido da seta e veja quanto é maior ou menor do que zero. Olha. Viu aí? Endotérmico.
Tá entendendo? Maior do que zero. Então, olha só. Lembra quando eu falei para vocês sobre os alotrópicos? Pois é, muitas das vezes eles também são estáveis. Tá entendendo? Então, quando uma molécula ela é estável, como por exemplo, uma molécula de gás como o hidrogênio e o oxigênio, nesse problema aqui que eu estou mostrando a vocês, a sua entalpia padrão, tá entendendo? Sua variação de entalpia padrão, ela é igual a zero. Normalmente, para alguns gases, eles são muito estáveis, então a sua entalpia ela é igual a zero. Tá tranquilo? Então, nesse exemplo aqui, nessa questão, a entalpia final, que é a diferença, né, dos produtos com menos os reagentes, vai ser igual à entalpia do produto. Por quê? A entalpia dos dois reagentes é igual a zero. Então, olha só a entalpia final aqui, ó. Menos 68,4, que é igual à da água. Tá entendendo aí? Então vamos seguir adiante, para a gente terminar bem direitinho e vocês ficarem tranquilos. É apenas um pequeno resumo, então a gente não vai se prolongar bastante. Vamos calcular a variação de entalpia, de acordo com a lei de Hess. Aqui você sempre vai estar atentado aos estados iniciais e finais da reação. Os intermediários não interessam. É aqui onde vai vir o famoso cortar o mesmo composto que aparece nos dois lados da reação, antes da seta e depois da seta. E também balanceamento. Isso aqui você tem que ver bastante, estudar bastante. Beleza? Primeiro exemplo, o cálculo da entalpia da reação da formação do gás carbônico, CO2. Olha só. Ele deu essas duas equações, beleza? E deu as duas variações de entalpia. Beleza? Então vamos lá. A gente tem que fazer a soma algébrica das mesmas. Como assim? Vamos olhar. Olha só. Note que a gente tem uns termos semelhantes em membros opostos. Entendeu? Então eles tendem a se anular. Quais são? O monóxido de carbono. São mesmos termos. Tá entendendo? Em membros opostos. Então eles vão se anular. Para assim a gente ter a equação final. Beleza? Então com isso a gente soma as duas entalpias. E aí a gente tem a variação de entalpia final. Simples, né não? É muito simples, jovem mancebo. Tá entendendo? É muito simples. É um processo puramente algébrico. Segundo exemplo. Olha só. Ele dá as 3 etapas. Beleza? Não, ele dá 3 etapas. Só que, se a gente sabe direitinho, a gente precisa fazer com que isso aqui, tá entendendo? O CH4, ele queime para produzir o quê? Dióxido de carbono e água, ou seja, é uma reação de combustão. Então, o que é que a gente deve fazer? Bora lá. A gente tem que arrumar as equações, né? Para a gente solucionar essa equação problema. Então, o que é que a gente tem que fazer? Identificar com o algarismo romano, isso aí é simples também, coisa besta. E para assim, a gente ter essa equação final aqui. Porque a gente tem o CH4 mais oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. Então vamos lá. Devemos manter a equação 1, né? Pois dessa forma a gente vai obter o gás carbônico. Multiplicar a equação 2. Mas por que multiplicar a equação 2? Balanceamento. A gente tem que balancear a equação para a gente ter a equação correta. Mas quando a gente balanceia, por exemplo, a gente precisa multiplicar ou dividir, que na maioria das vezes é multiplicar, a gente também multiplica o ΔH, viu, pessoal? A gente precisa multiplicar também. E por último, a gente inverte a equação 3. Por quê? Porque a gente vai ter com que o metano ele se queime, né?
na presença de oxigênio, para produzir o CO2. Então, veja que antes a entalpia aqui, ó, a variação da entalpia era negativa e agora ela é positiva. Por quê? Porque a gente botou o produto por reagente e reagente para os produtos. A gente inverteu a equação. Então a gente inverte também o sinal da variação da entalpia, beleza? Outra, então vamos seguindo adiante. Então, finalmente, a gente aplica a soma algébrica das equações e a gente também dá o famoso corte, né? Nos termos semelhantes. Olha só os cortes. Carbono aqui, de um lado da seta, está no outro lado da seta. Oxigênio em lados opostos, beleza? E com isso a gente tem a equação final. Poxa, simples. Equação final. Sim, certo. Se você pausar o vídeo, você vai ver que teve o corte e essa realmente os intermediários, né, reações intermediárias foram anuladas e assim a gente só tem a inicial e final. E por último, a gente somou as 3 variações de entalpia e a gente tem a entalpia final, que é essa daqui, ó, menos 212,9 quilocaloria por mol. Beleza? Se aquele pedisse em joule, você só ia fazer a famosa regra de 3, o quanto vale uma caloria para joule e tudo mais, e aí você teria em outro modo, beleza? Então é isso mesmo, pessoal, a gente termina por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, voltem. Pode voltar ao vídeo e fique à vontade, beleza? Um abração para vocês, fica com Deus, beleza? E até mais.